nossa muda. E a coordenadora do nosso projeto é judia, né? Então, como ela está em 5.780, eu perguntei como é que acabava 2020, ela não soube me dizer ainda, porque eles estão na frente, né? Então elas podiam explicar um pouco quando é que acaba isso aqui, né? Nossa, que loucura. Dá uma palhinha, né? Sim. Eita, nós. A Renata deu uma saída aqui. A Renata voltou. Aquela, acho que teve uma saída aqui rápida, estratégica. Temos ainda 3 minutos. Wellington, você está acompanhando aí pelo YouTube, não? Deixa eu ver se eu... Vou tentar abrir pelo YouTube aqui, ver como é que está aí. Lu, Li, tudo bem? Olá, boa noite. Eu estou acompanhando, boa noite, estou acompanhando. Ah, que bom. A Adriana também faz parte do grupo aqui, professor Paulo. Legal. Acho que enfim, Ô, Li, acho que o Vasquez também vai entrar, não vai? Ele iria entrar, mas daí ele teve alguma encrenca que não vai conseguir. Então, você que vai cortar a fita. Não tem que, será uma honra. Ele teve uma convocação para uma outra atividade, uma outra reunião, pediu desculpas e não poderá estar junto com você aí nessa abertura. Professora Sandra, eu aproveito para me apresentar, que a gente só conhece no e-mail. A gente só se conhece quando tem problema e resolve no e-mail, né? Então, prazer em conhecê-la. Muito prazer. Pelo menos por tela. Muito prazer, viu? A Adriana ou o Wellington, vocês que estão acompanhando no YouTube, tá com um pouquinho de delay lá, né? O tempo, mas tem bastante gente que se conectou pelo YouTube. Querem dar um retorno para a gente, só para a gente calcular mais ou menos o tempo aqui. Oi, Renata, acho que vale a pena a gente aguardar uns 5 minutos para as pessoas irem entrando, e acho que a maior parte está se encaminhando agora para o Google Meets. Aí eu estou acompanhando lá, está com um delay de 1 minuto e meio, um pouquinho, mas aí eu vou acompanhar o chat lá também, se tiver alguma pergunta, trago para vocês. Tá bom. Porque o Wellington está autorizando a entrada das pessoas, né? Então demora um pouquinho, que todo mundo entra esse horário mesmo, então eu sugiro que a gente aguarde uns 3 minutinhos para começar. Legal. Perfeito. Agora já, teoricamente, são 5h30, a transmissão do YouTube começaria por agora, mas então, 3 minutinhos aí, tá com a Renata agora. Vamos só aguardar mais uns minutinhos, como disse a Adriana, tem gente entrando, e aí a gente começa a aguardar uns minutinhos. Professor Saldiva, é no hospital da USP que o senhor tem feito essa... É no Hospital das Clínicas, né? Das Clínicas. No Hospital das Clínicas. A gente pegou o Instituto Central, que são 900 leitos, e dedicou integralmente para a Covid. Então, todas as outras clínicas foram para os outros institutos, para o INCOR, para o Instituto do Câncer, para o Instituto de Ortopedia, que ficou praticamente vazio, para o Instituto de Psiquiatria, a ginecologia e obstetrícia foi para o Hospital Universitário, na cidade universitária. Então, isso parou a residência, todos os residentes entraram nesse sistema, então tivemos um adoecimento muito grande, mortes entre as equipes, tem sido um período bastante intenso, né? E o Hospital das Clínicas também montou um programa de capacitação de UTIs, onde a gente passa a visita virtual
para 69 unidades de terapia intensiva do Estado, para orientar a ventilação mecânica, para fazer uma série de coisas. Então, a gente tem tido uma sobrecarga de trabalho muito grande, muito grande. E agora o número de casos do Covid ali nas clínicas, ele chega próximo a estabilizar ou não? Continua? Ele está estável, mas a gente tem um hospital de referência. Então, nós temos os casos mais graves. Então, todas as crianças com Covid clínico vão para lá, as gestantes, né? As gestantes. Enfim, tem uma situação de bastante... exige bastante dedicação. E a gente está querendo agora começar a programar a volta às atividades normais do hospital. Né? E isso, porque, por exemplo, o centro cirúrgico, 2 andares foram todos transformados em UTI. Né? Sim. Então, foi um investimento grande. E a gente gastou uma parte do nosso orçamento, mas agora o governo do estado não repõe. Né? Isso é sempre... aquelas coisas que, né, vai lá, agradece, dá live junto, faz naquele comitê de crise lá, era muita gente do HC, mas na hora do voltar agora fica mais difícil. Né? Enfim, um momento muito complexo. E para os médicos, eu imagino que deva estar sendo realmente uma situação muito difícil, assim, especialmente difícil, né? Porque por exemplo, só eu já estou cheio de vontade de perguntar coisa aqui, por exemplo. Então, mas sabe o que é uma coisa que, assim, quando é muito difícil quando você está em contato com uma pessoa que te procura, aquele momento de empatia, né, de alteridade, de você se colocar no lugar da pessoa que adoeceu. Porque você pode até querer, mas um está doente, outro está são. Às vezes um está cobrando, o outro está pagando. Né? Mas a Covid, ela aproxima, porque como existe uma contagiosidade grande na equipe, facilmente o médico, o enfermeiro, a equipe, se coloca na posição, se vê na pessoa como possível, como estando naquela situação próxima. Né? E então, a gente, entre residentes que ficaram ali na frente, a nossa taxa de infecção era praticamente, você tinha quase 15% dos residentes do HC doentes naquele momento. E aí você trocava, né? Eles eram saudáveis, iam para casa, reciclavam e voltavam. Né? Então foi um momento bastante... e alguns se perderam. Né? Eita. E a equipe médica também, alguns se perderam nessa história. Sim. Vamos lá. O senhor passou ileso, não teve o... Ainda estou aqui falando com vocês, né, e não através de um copo, né, nem através de uma psicografia, mas a gente se protege muito. É 30 minutos para pôr a roupa e 20 minutos para tirar. Sim. Né? Até fisicamente é bastante extenuante, imagino. Porque a gente não abre o corpo, né? Porque é contagioso, então você não tem uma sala. Então a gente usa métodos de imagem, a gente embala o corpo num plástico e usa o método de imagem para identificar os órgãos e as lesões lesadas dos órgãos. Aí você vai, guiado por imagem, coleta fragmentos através de uma agulha. Entendi. Né? E isso é um pouco... Mas funciona. Entendi. Professor, bom, Renata, eu acho que agora já são 5h36, acho que você pode iniciar os trabalhos aí, não? Sim, acho que podemos. Acho que deu tempo do pessoal entrar, e aí, conforme as pessoas forem entrando também, acho que podemos começar. Então, novamente, né, cumprimentando a todos e todas presentes neste evento, me apresentando, né? Meu nome é Renata Ferraz de Toledo, eu sou docente do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Judas Tadeu, também de cursos de graduação na área da saúde e de ciências biológicas, e agradeço a participação de todos vocês. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Para iniciar, eu gostaria de passar a palavra à professora Sandra Ortiz, que é diretora de pesquisa e pós-graduação estricto sensu da Universidade de São Judas Tadeu, também para as boas-vindas a vocês.
e em seguida eu irei então apresentar brevemente o grupo organizador deste evento, falar um pouco das atividades que a gente vem desenvolvendo, e na sequência seremos então abrilhantados aí pela fala do professor Paulo Saldiva, ao qual mais uma vez eu agradeço a participação neste evento. Então, professora Sandra, por favor, por gentileza. Boa tarde a todos, a todas, a todos. Estou extremamente feliz hoje de estar aqui, né? Muito obrigada, professora Renata, pela oportunidade. Gostaria aí de agradecer imensamente ao grupo, né, pela organização desse importante evento. Como coloquei, né, para os meus alunos, acho que é uma oportunidade única, né, não só pela temática, mas por termos aí a honra de recebermos o professor Paulo Saldiva, que certamente é uma fonte aí de inspiração, né, como cientista, como pesquisador para todos nós. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês, que vocês tenham um evento maravilhoso para discutir ciência. Estamos num momento, né, professora Renata, onde um espaço pautado em uma discussão séria, realmente científica, é fundamental. A gente, quanto educador e cientista, precisamos valorizar isso. Muito obrigada mais uma vez, professor Paulo Saldiva, obrigada a todos e um ótimo evento para nós, né, Rê? Isso. Obrigada, Sandra. Então, eu queria contar um pouquinho a vocês um pouco da origem deste grupo e deste evento, né? Então, esse evento ele está sendo organizado por um grupo de docentes da graduação e de pós-graduação da Universidade de São Judas Tadeu, também de pós-graduandos, demais pesquisadores de diferentes áreas. Vou, inclusive, nomeá-los aqui rapidamente. A Ana Maria Coelho, que também será a mediadora, está ali, para mim, aparece abaixo ali do professor Paulo Saldiva. Também a Adriana Sandré, Alejandra Devec, Luiz Otávio de Faria e Silva, conhecido como Li, a Rebeca Herédia, pós-graduanda, Rafael Costa, o Rogério Acamini, o Sidney Fernandes e o Wellington Nagano. Aliás, desculpa se algum sobrenome eu pronunciei de forma errada aqui, todo nome bonito, chique e difícil. Bom, esse grupo ele vem se reunindo, né, desde o início do primeiro semestre deste ano, para refletir, para pensar, para discutir os espaços públicos urbanos, especialmente o Centro Esportivo Educacional Salim Faramaluf, que é conhecido como Parque da Moca, e é vizinho ao campus Moca da São Judas. Então, nossa expectativa é de ampliar, né, essa aproximação entre o Parque da Moca e a universidade, entre os moradores do entorno da universidade, por meio de estudos, de ações diversas que promovam, então, reflexões, dentre outros aspectos, sobre a importância das áreas verdes e dos espaços públicos, como esse, o Parque da Moca. Então, a gente parte de um entendimento amplo de saúde, né, como produção social, resultante, portanto, da situação em que as pessoas, os indivíduos, os grupos sociais nascem, crescem, vivem, envelhecem, ou seja, associado aos inúmeros determinantes sociais e ambientais da saúde, desde aqueles mais individuais, né, como as características pessoais, os fatores genéticos, hereditários, passando, é claro, pelas diversas condições de vida e trabalho, como o acesso à alimentação, a moradia, o transporte, o saneamento e, é claro, a um ambiente saudável, né, inclusive nos centros urbanos, e determinada também pelas políticas públicas. Então, esse grupo ele vem discutindo a importância da criação e da manutenção de ambientes favoráveis à saúde, de políticas públicas saudáveis.
A gente teve em junho um outro encontro chamado Diálogos sobre o Parque da Moca, onde convidamos o arquiteto urbanista Sun Alex, que acho que está presente também hoje, da Coordenação de Planejamento Ambiental da Secretaria do Verde e Meio Ambiente de São Paulo, e o diretor coordenador do Parque da Moca, que é o Rogério Carreira. Então, em junho, tivemos esse diálogo, esse outro evento. Daqui a pouquinho, nós colocaremos no chat um formulário para aqueles que estiverem interessados em participar das nossas reuniões, dos nossos encontros, tenham interesse em refletir sobre essas questões associadas aos espaços públicos, às áreas verdes das cidades. Por favor, preencham o formulário, ok? Dito isso, eu gostaria, então, agora de passar a palavra ao professor Paulo Saldiva, mais uma vez agradecer a sua presença. O Paulo Saldiva, ele é professor titular do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP, desenvolve pesquisas na área de anatomia patológica, fisiologia, fisiopatologia pulmonar, doenças respiratórias e saúde ambiental, ecologia aplicada, cidades e saúde humana, humanidades e antropologia médica. E ele também costuma se apresentar como ciclista e gaitista. A última vez que estivemos juntos, né, professor, o senhor chegou no evento dizendo que não estava mais utilizando tanto a bicicleta para se deslocar, porque estava com problema no joelho. Não sei agora se o senhor pôde voltar a circular. Não está circulando, né, muito, na verdade, mas enfim. E também é diretor, né, foi diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, de abril de 2016 a abril de 2020. Muito obrigada novamente, então, por aceitar participar deste evento, Diálogos sobre Vida Urbana, a importância de espaços públicos e verdes. Diálogos sobre Vida Urbana e Saúde. Obrigada, professor. Passo a palavra para você. Bom, Renata, Luiz Otávio, Ana Maria, cumprimento em nome Sandra, de vocês, todos que estão aqui, e manifesto a minha alegria e a honra de ter sido convidado para falar sobre um tema que, para mim, é particularmente caro, o ambiente urbano e a sua relação com saúde e doença. Esclarecendo, eu voltei a andar de bike, eu tive uma queda de bike, besta, fiquei com o joelho ruim, mas agora estou rodando, e estou rodando até que bem, 200 km por semana, porque eu tenho ido para a faculdade de bike, né? Então, só nessa pandemia eu já rodei quase 2.500 quilômetros de bicicleta, né? E a bike é demais, né? Porque ela permite enxergar a cidade, que é o que falta. A cidade, para a maior parte das pessoas, é um obstáculo. E o trânsito não é uma experiência de elevação espiritual, está longe de ser. E a bicicleta permite que você reconheça uma cidade como a nossa, que não é aquela maravilha de beleza, mas ela tem muita personalidade. Ela é entendida a partir dos detalhes, né? E a bicicleta permite você enxergar os detalhes e parar para vê-los. Bom, eu vou tentar resumir a minha fala primeiro por que a gente vive em cidades, a razão disso. Segundo, as cidades como um organismo, então, que se desenvolve, cresce. E depois, como que a gente se afasta do que foi programado pelos nossos genes ao longo da evolução, culminando no que a gente tem hoje, e finalizar com a importância das áreas verdes como maneira de resgate. Bom, a gente, quando apostou os hominídeos, né, a evolução deles se baseou num cabeção, né? A gente não... O nosso desvio evolutivo, a nossa opção evolutiva foi privilegiar o desenvolvimento do encéfalo. Para isso, como é muito caro, né, manter o encéfalo do ponto de vista energético, você abdicou de músculo, garras, a gente não é páreo para bicho nenhum, né? Então, esse mecanismo levou a coisas importantes, por exemplo, o desenvolvimento da cabeça e a incapacidade de caçar por nós mesmos fez com que virássemos caçadores-coletores. Para isso, você tinha que ter uma observação muito boa do meio
E a posição ereta foi importante para você caminhar nas savanas da Etiópia, onde começou as coisas, né? E no espaço. Você tem que caminhar longas distâncias, e por isso, além de se ter a posição ereta, você estreita a bacia, e estreitando a bacia, cria o dilema obstétrico de passar uma cabeça grande num orifício cada vez menor. Então, você perde o poder de prensa dos pés, eleva o corpo, e isso fez com que a gente, a partir do Neandertal, já não conseguisse dar luz sozinho, né? Porque uma macaca, por exemplo, a cabeça não roda, ela parte em 30 minutos, põe no colo direto, amamenta e acabou, ela não precisa de ninguém para dar luz. Você pode até ter observação social. Mas, para você passar essa cabeça, né, grande, você faz uma bacia em 2 níveis, né, com o osso do sacro vai para trás, a cabeça roda que nem um parafuso e vira para as costas da mão. Então, isso leva tanto que os ossos da cabeça não se fundem, porque ainda dá uma apertada, e a profissão mais antiga do mundo é parteira, né, porque você precisava de ajuda para nascer. E, além disso, levando ao limite, o desenvolvimento encefálico, ele não basta ter uma cabeça grande. Primeiro, ele se desenvolve muito organicamente, mas ele precisa de aprendizado. E essa fraqueza muscular e essa incapacidade fazia uma maternagem longa. Portanto, se criou a necessidade de viver em grupos. Então, a nossa vida ela foi possível não pela luta, mas pela cooperação. Não tinha outro nível, né, e manutenção de estruturas sociais, né? E aí começa a acontecer que, enquanto você tem fartura de recursos no seu meio, as comunidades são pequenas, não tem pandemia, você se encontra todo mundo, você não precisa ter um sistema hierárquico de governo, porque as pessoas se encontram à noite numa comunidade de 100, 200 pessoas, decidem o que vão fazer e resolvem, compartilham seus medos, né? Você tem links afetivos, quando você tem medo, você não tem sozinho, está todo mundo junto no mesmo barco, né? Só que isso era essa sobrevivência de caçador-coletor, também teve que desenvolver habilidades, esse cérebro permitia você criar formas mais sofisticadas, por exemplo, você tinha que saber interpretar o teu entorno, e você não comprava, não tinha ninguém para consertar a tua casa, você tem que fazer comida, saber o hábito das pessoas, você tinha uma imersão no teu meio ambiente. Isso é o que a gente chama de biofilia, né? Você tem receptores para isso, você desenvolve habilidades para isso. Quando você está num lugar que não tem para onde ir, por exemplo, no crescente fértil do Oriente Médio, e só tem um rio ali, o Egito, ou na África, ou então o Eufrates, ou é ali, ou é ali, né? Todo mundo está querendo o mesmo lugar. Então, para você manter o grupo, você exercita uma criatividade que vai fazer domesticação de animais e produção de plantas. Aí você consegue, você não precisa mais correr, você ganha mobilidade, permite alimentar um grupo maior, mas perde diversidade de alimentos. E por colocar todo mundo no mesmo espaço, você não troca só experiências e cria civilização, mas também ganha febres. O saneamento, o adoecimento, só foi possível, epidemias só foram possíveis com cidades, a partir da criação das cidades, mais ou menos 3.800, 4.000 anos atrás. E também você cria desigualdade, né? Porque um produz, o outro acumula, e que não são estabelecidos em hierarquias biológicas, por força ou competência, mas por valores que a gente cria a partir desse cabeção. Então, a gente começa a ter trocas, né? Daí nasce ou seja, a cidade você tem um encantamento, você erigiu catedrais sem saber engenharia, você conseguiu fazer muita coisa boa, mas ao mesmo tempo troca micróbios e cria sistemas hierárquicos extremamente importantes, né? Então, as cidades foram indo, né, desenvolvendo, e a sua relação com saúde era notável. As grandes pandemias que surgiram no mundo, que hoje é muito frequente a gente falar de pandemia, a peste bubônica, ela começa já na civilização helênica, né,
quando o Tucídides descreve a Guerra do Peloponeso, ele diz que a Guerra do Peloponeso acaba não pela força das armas, mas pela força da peste bubônica, quando ele narra a morte do Péricles, né? E assim foi a peste justiniana em Roma, e essas cidades também trocavam mercadorias e trocavam também ratos portadores da peste bubônica. Então, juntar gente e ter mobilidade é fundamental para você estender os limites geográficos de uma doença. E isso foi muito importante na compreensão da relação, quer dizer, as primeiras doenças urbanas eram febres, e continuam sendo, há milênios. Febres no início, ou determinadas por vetores, ou por reservatórios urbanos, ou de transmissão interpessoal. A primeira delas foi a varíola, né, que foi controlada com tecnologia, pela vacina que o Jenner propôs no século XVIII. Depois você tem mais uma pandemia de cólera, que foi o comércio internacional inglês que espalhou para vários continentes. E depois você volta a dominar no século XX as pandemias do H1N1, da gripe espanhola, depois a gripe asiática em 1957, e entra que volta em 2009 o H1N1, e tem agora, que é da influenza, e tem agora as pandemias por corona, 2002 o SARS, 2012 o MERS, no Oriente Médio, e agora o SARS-CoV-2. Então, a cidade é mais ou menos como se a doença e a saúde caminhassem de braços dados nas ruas da cidade, era mais ou menos assim, né? E elas crescem, então, elas nascem, elas crescem, elas envelhecem, elas ficam doentes, né? E com a migração urbana das últimas 3 décadas, né, com esse êxodo rural-urbano, né, elas engordaram muito, cresceram mais do que a estrutura. São Paulo, por exemplo, é isso, né? São Paulo é uma cidade, uma senhora obesa de 466 anos, com arteriosclerose por trombos metálicos, com diarreia aquosa quando não... Os rios, quando não chove, desidrata, quando chove faz edema, inunda, tem doença autoimune, porque os órgãos de defesa às vezes agridem as células constituintes do corpo, calvície, né? E tem também Alzheimer dos neurônios dirigentes, porque eles esquecem rapidamente o que a gestão anterior fez e falta a continuidade dos projetos, né? Então, o que aconteceu com esse aumento das cidades e como é que a gente se afastou do programado? O programado para caçador-coletor, que começou há 180 mil anos atrás, era andar de 10 a 15 quilômetros por dia, ter uma dieta variada, não comer açúcar, por isso que a gente tem ácido úrico, né? Porque o ácido úrico, passarinho excreta cristal de urato direto, aquele branquinho do cocô do passarinho, mas a gente não, resolveu excretar sob a forma de ureia e amônia, né? Então, porque o ácido úrico é bom para transportar frutose em glicose, que a gente comia açúcar de fruta, e também para regular a pressão arterial no mundo que não tinha sal. A gente teve, então, que ter um rim que concentrasse muito a água, porque você usa, para excretar derivado nitrogenado, você precisa de muito volume de água, mas também agora que tem açúcar, não precisa mais disso, e tem sal à beça, até mais do que a gente pode, a gente ganha de presente a hipertensão arterial, por exemplo. A gente se prepara para reter líquido, para absorver água, e agora dá de presente, por exemplo, a hipertensão arterial. Então, em resumo, a cidade, primeiro, a gente foi programado para ter contato com a natureza. Nós desenvolvemos essa habilidade. Acabou um pouco, né? Vai perdendo, né? Assim como a gente perdeu a capacidade de lembrar de cor o nome dos telefones das pessoas que um dia a gente teve, e mesmo o motorista de táxi sabia, você chegava no carro, perguntava, quero ir para a rua tal, ele sabia. Agora, todo mundo... É muito caro manter conexão,
neural, é muito custoso. Não é uma coisa... 22% do que você come vai para o cérebro, né? Então, você é muito econômico nisso. Mas, mesmo assim, existem muitas evidências que a imersão em áreas verdes, ela levanta, ela aumenta os níveis de hormônios que são anti-inflamatórios, reduz a produção de cortisol, e tem vários estudos em criança, principalmente quando expostas ao meio natural, que aumenta o volume cerebral, né? Ela reativa áreas que possivelmente estavam presentes em caçadores-coletores que tinham que desenvolver habilidades várias, inclusive a interpretação da natureza. E não é por isso que os hospitais verdes, as pessoas cicatrizam mais depressa, tem menos taxa de infecção hospitalar, porque a gente não é indiferente tanto à natureza quanto à beleza. Tanto que uma das formas de comunicação nossa, antes da linguagem, possivelmente foi o canto, o pássaro faz isso, e a comunicação através da plumagem dos animais e do dimorfismo sexual. Quer dizer, existem formas de atração e de conexões para as quais nós estamos preparados e que a gente deixou de lado. O que as cidades, então, têm a mais? Então, o que aconteceu? Só que a velocidade da mudança, da nossa adaptação ao clima urbano, a tudo isso, para você sair da Etiópia e chegar no Alasca, em termos de termorregulação, demorou dezenas de milhares de anos. Você mudou a cor da pele, para ter sol, para poder fazer vitamina D, né? Você tem que regular, não pode também ter muito UV para não oxidar a vitamina B12, senão você não faz divisão celular, mudar os termorreceptores, acertar a quantidade a tua velocidade metabólica, tudo isso vai sendo devagar. De repente, a migração, você traz um sujeito que sai da Arábia Saudita, foi exilado e teve asilo na Finlândia, não dá tempo. E também as cidades estão esquentando com ilhas de calor urbanas por causa da falta de área verde, regulação térmica, né? As cidades têm febre central, né? E isso, ou seja, a nossa evolução, somente um ser complexo, é muito mais difícil. Uma bactéria não tem esse problema, você põe antibiótico, algumas horas depois ela já desenvolveu plasmídio de resistência. Agora, supondo que eu considere, só um instantinho que eu vou ter que abrir, porque chegou um andador de cachorro, vou pedir para alguém andar o cachorro para eu poder ficar aqui, eu volto 1 minuto, desculpe. Eu volto em instantes. Já vai, Alexandre. Vou abrir aqui. A vida sensacional, professor Saltivo, é sensacional, Renata. A vida como ela é, né? Sensacional. E eu trancando meus filhos ali para fora do TikTok, tá vendo? Eu também tranquei a cachorra, tranquei todo mundo. Gente, sensacional. Eu gostei muito do Alzheimer para os neurônios dos dirigentes. Vou utilizar essa expressão algumas vezes, Renata. Pois é. Né, Bom, voltamos. Então, desculpe. Teve um pequeno defasagem do timing, né? Mas, supondo que eu ache, por exemplo, que ter 3 braços seja uma vantagem reprodutiva, né? Você com 2 trabalha, com a 3ª braço você sensualiza, posta no Tinder, dá um match, copula e prolifera. Isso vai demorar uns 10 a 15 mil anos para que os 3 bracistas dominem os duobracistas. E pior que talvez nem acabe o Tinder antes disso, né? Então, eu acho que quanto mais complexo o organismo, mais difícil é a adaptação à mudança. Mais lento é o processo. Bom, o que acontece, então, com esse êxodo urbano-rural? Rural-urbano. Primeiro, mudou a gente vê que com essa passagem nós temos mais a taxa ajustada de câncer, de obesidade
e suas consequências, e a doença mental, psiquiátrica, a maior. Quanto maior a cidade, maior a taxa ajustada de depressão, esquizofrenia. Quanto maior a cidade, maior a taxa ajustada de obesidade e também a taxa de câncer. Então, vamos explicar um pouquinho a organização urbana, como é que funciona, né, nisso. Vamos começar com a obesidade. Tem um experimento natural. O sujeito está em Mariana, tem um lugar que ele produz as coisas dele, vem um monte de lama, leva tudo embora, lembranças, tudo, e ele perde a produção, ele não planta mais, ele ganha de presente uma caixa, uma cesta básica, mora numa Minha Casa Minha Vida, e perdeu as relações afetivas e sociais, né? Então, o que era uma dieta mais balanceada, primeiro ele compra, o dilema de ter acesso a gordura, proteína e açúcar, acabou. Né? A gente se preparou para passar fome. Na realidade, quem sobrevivia na antiguidade era aqueles que absorviam que nem esponja. Era vantajoso absorver. A gente tem mais ou menos 2 quilos de bactéria na nossa microbiota para poder absorver celulose eficientemente. Não precisamos de rumen para ruminar, né? A gente dominou processos de tecnologia de produção, porque o fato de você cozinhar faz com que você coma muita proteína num espaço curto. Um orangotango, por exemplo, passa 10 horas por dia comendo, porque ele não usa o fogo, né? Então, tem uma série de vantagens que a gente se adaptou para passar fome. Agora, que a comida, quando ele muda para um lugar que tem acesso infinito à gordura e tal, você passou a ser desvantajoso, né? E você acostuma com a geração a comer errado, porque uma criança hoje, você leva teus filhos no supermercado, ele vai ver o quê? Um brinquedo dentro de um ovo ou de uma coisa, e ele vai, para ter aquilo, ele vai montar um repertório de sabores que satisfaz o hipotálamo, a fase oral da digestão, ele vai satisfazer com um repertório de sabores engordantes. Você não anda mais, né? As crianças não andam mais, não usam mais a rua, e você também não, né? Você tem uma mobilidade passiva. Você anda de carro, fica horas de sedentarismo compulsório, teu carro fica com 6 rodas, né? 6 pneus, 4 no chão, um no step, um na cintura, você fica o tempo todo parado, né? Você não deixa teus filhos saírem na rua pela violência criminal do trânsito, e você acaba colocando as pessoas num lazer absolutamente passivo, né? As ocupações também mudaram, né? Na pandemia, qual que é o nosso trabalho? Pegar uma tecla, vamos assistir filme, um teclado, um computador. Vamos dar aula, teclado, computador. E não tem computador a dínamo como o farol da bicicleta. Você liga na tomada, ele dá exercício. Você não faz nada nesse período. Então, aumento da oferta, a programação genética que a gente teve para sobreviver, onde o pessoal sai, por isso que chama transição epidemiológica, você sai de países que migraram para a cidade, são as pessoas que eram regiões que você passava fome, os retirantes nordestinos, né, no início, os exilados de outros lugares, sobreviviam aqueles que absorviam muito, mas quando você chega num lugar onde isso deixa de acontecer, você muda teu perfil alimentar, e reeduca teu perfil alimentar para comer coisa, e não tem gasto energético nenhum. Portanto, aí a obesidade leva a enormes problemas, e por isso que a existência de parques ou áreas de caminhada segura, porque se tem uma coisa que falta, né, é espaço para andar na cidade. Às vezes a gente tem que fechar a rua ou uma avenida para que as pessoas resgatem o espaço público, resgatem o ato de andar na rua, de observar a cidade e seu entorno, né? Então, o transporte ativo não é só andar de bike ou a pé. Às vezes, andar de transporte coletivo permite que você caminhe, que você ande,
Geralmente quem pega a conexão do metrô na linha verde amarela, por exemplo, sabe exatamente o que é uma academia subterrânea, né? Com várias com saltos, artes marciais e outros esportes praticados quando você sai de uma linha para outra, né? Bom, obesidade está aí. Doenças mentais. Doenças mentais. A coisa que mais ajuda a pessoa a ter saúde mental e até física é a manutenção das relações afetivas e sociais. E quanto maior a cidade, mais difícil é manter. Você constrói e desfaz, constrói e desfaz. Você monta uma rede na escola, tem pessoas que você julga que são irmãos, e de repente some numa cidade grande. Depois você faz outro na faculdade, aí você faz outro no emprego, né? E você acaba tendo vida social e happy hour do trabalho, né? Numa cidade pequena, não, tem a desvantagem de todo mundo te conhecer, mas a vantagem é que na hora do aperto você sabe, você tem um papel, tem uma significância naquela sociedade. Você tem um papel naquela sociedade. Você é um personagem daquele tecido urbano. E a cidade, quando cresce, primeiro as pessoas vão para cada lado, a gente trabalha demais, e você não consegue percorrer, a cidade fica grande, você constrói uma cidade para chamar de sua, que é uma cidade pequena, que cabe dentro do teu afeto. As ruas saem do teu coração e vão ter na casa das pessoas que você gosta, nos lugares que te dão prazer de ter conhecido, onde você vai se reconhecer e relembrar de fatos que impressionaram a tua psique, a tua emoção, né? Só que a gente está vivendo mais, né? Então, às vezes o indivíduo morria. Você pega o Renações de Narizinho, do Monteiro Lobato, que é do final dos anos 20, ele descreve a Dona Benta como uma senhora que já estava lá no bico do corvo, ela estava esperando, fazendo tricô, e esperando chegar os netinhos, né? E tinha mais de 60 anos, cara. Porque a expectativa de vida no tempo da Dona Benta era 56 anos. Então a Dona Benta já estava ali no limite. A Madonna fez 60 anos, faz 2 anos atrás, né? Então tem uma diferença muito grande entre a Dona Benta e a Madonna Benta. A gente ganhou uma expectativa de vida e você tem que aprender, a cidade tem que oferecer espaços de encontro para você refazer teus laços afetivos que foram perdidos nessa loucura que a cidade se transformava, né? Além disso, você dorme menos, porque você tem que acordar mais cedo. Quantos de vocês que estão assistindo a gente aqui se acordam à noite ansiosos sem saber por quê, ou então tendo que marcar no celular uma coisa para você não esquecer no dia seguinte? Eu estou assim, né? E isso vai desgastando, né? E sendo dormindo pouco, né? Você tem que... você não faz as fases de ciclo, de sono profundas que precisam fazer, digamos, você recompõe os teus mediadores, a neuroquímica cerebral, sonhando. E você faz isso, você tem uma arquitetura do sono que é comprometida com a falta de sono, tanto pelo estresse, como pela poluição luminosa. A gente leva o sol para a cama, né? Para você dormir, você começa a induzir a secreção de melatonina cerca de 2 horas depois que a retina parou de ser estimulada intensamente. E a gente leva uma luz que emite no azul, um LED, para estimular muito os cones, e você vai ter um retardo da secreção de melatonina. E a poluição sonora, que também é bastante grande nas cidades. Não é qualquer som. Por exemplo, quando você escuta som de mar ou de árvore, que é repetitivo, você relaxa. Mas é muito importante, era importante ruídos anômalos te levantarem do sono, que era fundamental para a sobrevivência das espécies, da nossa espécie no passado. Então a cidade, ela vive e tem também uma coisa que entrou maluca nas cidades, que são as redes sociais, um ambiente virtual. A taxa de suicídio na cidade de São Paulo, entre jovens abaixo de 19 anos, e principalmente na faixa entre 5 e 12 anos, aumentou 10 vezes nos últimos 10 anos.
ou seja, aumentou 100, ela aumenta progressivamente, e a gente tem que entender por quê. Por que que isso está acontecendo, e eu suspeito que tem um papel tanto do ambiente físico quanto do ambiente virtual nessa história, essa crítica impiedosa. Então, a cidade é uma fábrica de loucura, e uma fábrica que se cria uma solidão coletiva. E câncer é uma coisa que também é mais frequente, tanto porque a obesidade é pró-inflamatória, ela secreta fatores de crescimento, então a obesidade está associada com câncer, ela está associada também com dieta, né? Dieta de baixo, por exemplo, câncer de tubo digestivo, a falta de resíduos na alimentação, os alimentos hiperprocessados, fazem com que o trânsito intestinal seja mais lento, então, e além disso você tem um monte de aditivos, tal, que vai fazendo com que você tenha mais chance nas pessoas geneticamente predispostas. E a poluição do ar é um fator de carcinogênese importante para câncer de pulmão e de bexiga, né? Além disso, tem o envelhecimento urbano. E, então, esse conjunto de coisas resulta no quê? Daí eu vou abrir para a gente fazer a discussão. Quer dizer, nós temos... quando você mapeia a cidade, a gente montou lá no IA um grupo chamado Espaço Urbano e Saúde, onde a gente usa muito já estatística e usa dados de mortalidade. São Paulo tem muito bons dados de saúde, né? E você vai ver que a variabilidade, por exemplo, de morte prematura, de morte de criança no primeiro ano de vida, ela varia 16 vezes conforme a região da cidade. A gente usa a comunidade agregados censitários, 2, 3 unidades de censo, que dá uma população de 800 a 1.000 pessoas, então você tem vários pedacinhos desse quebra-cabeça, e você pode conseguir dados não da residência da criança, mas do centroide daquele conjunto de espaços do censo. E a mortalidade cardiovascular varia mais, quase 20 vezes. Você perde, por exemplo, no Brás, 16 anos de vida produtiva perdidos por morte definindo 70 como limite, para morrer de infarto ou AVC, onde estão os cortiços. E se você fizer um modelo onde você coloca alguns indicadores socioeconômicos, distância do centro, cor da pele e educação, você tem 63% da variabilidade do sinal explicado por isso, sem eu saber nada da idade, do colesterol. Quer dizer, eu conheci na faculdade de medicina 37% do que é necessário para explicar como evitar a morte prematura. Mas o que é mais interessante é que a cidade ela oferece, às vezes, lado a lado, regiões com alta e baixo risco. Ou seja, lá na ponta, onde era para não funcionar, tem lugar que funciona. Isso pode extrair políticas públicas derivadas, quais são as soluções locais que fizeram a gente viver mais, né? Fazer um observatório de políticas públicas ou identificar o que faz funcionar ali. Por exemplo, ali no Hospital Santa Marcelina tem um halo de virtude para infarto, mostrando que se você entupir alguma coisa e tiver um hospital que te dá um stent, é mais fácil. Agora, se tiver que pegar o ônibus, né, ou se tiver infarto à noite, se tiver uma região dominada pelo poder paralelo da criminalidade, como é que você acha que o Uber vai te buscar? Né? Você acha que vai ter ônibus para você ir? Né? Então, tem umas coisas assim meio... E eu vejo várias ideias para isso, queda de calçada, né? A medicina legal pega e vai saber que o sujeito caiu, bateu a cabeça, fez hematoma. Não precisa fazer isso, você já sabe. O que tem que ser estudado, a perícia, é no local onde a pessoa caiu. A cidade está pronta para receber uma população que envelhece, né? Ela está se preparando para o envelhecimento da população. Então, eu acho que tem temas que afetam a saúde, mas que não estão na caixa da prescrição da saúde, né? Então, por isso que eu defendo um urbanismo biológico, né? Uma biologia urbana, porque o planejamento urbano ele é muito mais do que, né, do que você planejar. Por exemplo, o impacto da mobilidade eficiente
ela se traduz em sono, melhora da qualidade do sono, na capacidade de você estudar. Eu vejo, por exemplo, o tempo perdido, um jovem, vamos pegar o reverso, um jovem que tem que trabalhar para pagar seus estudos e perca 2 a 4 horas por dia para ir. Esse tempo ele está perdendo no seu investimento como cidadão no futuro, na capacidade de estudar, dele evoluir. Ele perpetua a pobreza, dá mais dose de poluição. Você pega muito mais poluição quando você está num corredor de tráfego. A gente mostrou isso em estudos analisando a quantidade de carbono no pulmão das pessoas que vão para o serviço de verificação de óbitos. Aliás, dá para ler muito da cidade no corpo das pessoas que morrem, né, na cidade. Né? Então, eu acho que a cidade deixa a sua impressão digital na gente. E, então, só para quem trabalha com área verde, para acrescentar, né, eu acredito, por exemplo, morar perto de um parque, a gente tem estudado, através de estudos também de dados secundários, ela reduz em até 30% o risco de infarto agudo do miocárdio. Né? Vai no INCOR, pergunta se o pessoal sabe. Isso é mais do que estatina e beta-bloqueador somado. Né? E isso deve ser explicado por vários fatores, os serviços ambientais, o lugar, você poder caminhar, ou principalmente se enxergar outras pessoas. E a gente sabe exatamente o que a gente sente nesse isolamento. Às vezes tem vontade de ver sol, de ver verde. Nós temos essa biofilia, nós temos essa necessidade de interação com algumas coisas que são fundamentais. A cidade não pode ser um obstáculo, ela tem que ser um ponto de encontro. E o ponto de encontro acontece em cultura, lazer e parques. Né? E é o parque que a gente fechou, nesse bendito você pode ir, você pode abrir comércio, mas parque não. E aí você vai ver que as pessoas estão tão viciadas, você vê no Ibirapuera, o pessoal que corria no Ibirapuera, vai para o Ibirapuera correndo na calçada ao redor do Ibirapuera. Você sente vontade de estar naquele ambiente. E eu acho que... e os parques, eu vou dizer uma coisa para vocês, eles estão num processo de penúria. Eu gosto muito do Trianon, eu estudava no Dante Alighieri, né? E eu ia, era impossível com um menino sair do colégio e ir no Trianon naquela época, né? Eu me reconheço criança lá, me vejo, me encontro comigo, com meu pai, como eu menino ali dentro, eu frequento esse espaço afetivo. E ele é um parque lindo, né? O Joaquim Eugênio de Lima deixou um pedaço da mata ali para representar, e num lugar que tinha parques, que tinha jardins europeus, ali era o único lugar que tinha um jardim brasileiro. E, aliás, do lado, onde é o Parque Mário Covas, tinha a Vila Fortunata. A Vila Fortunata é onde o Terrier, o Thiollier, ele alugou primeiro a casa, né? O pai ficou doente, foi para a França, e ele alugou para uma família que tinha um costume, e a esposa se encantou pelo Trianon e resolveu plantar um jardim brasileiro, que está lá. E o filho dele, né, um tal de Burle, né, a família chamava Marx, ajudou a mãe a plantar, e depois eles falam, vão para o Rio de Janeiro, e o filho vem. E como ele ficou rico e era um mecenas, ele começou a achar, tinha um pessoal jovem, uma tal de Tarsila, Menotti, tinha um pessoal que ele punha, e quando tinha que alugar a casa, o Teatro Municipal, para fazer uma semana, para mostrar, ele está na foto, ele que aluga o Municipal, tem uma foto de todos os artistas, e o proprietário, o René Thiollier, no centro. Isso não tem uma história, puseram a casa abaixo, e chama Mário Covas, que podia dar nome para viaduto, ele era um engenheiro, né, mas não tem uma menção de que ali nasceu a Semana de 22 e o primeiro paisagista, grande paisagista brasileiro, estava lá. Então é uma cidade que é dura mesmo, mas eu acredito que, como política de saúde, e quem o único
político que teve essa visão de juntar saúde com paisagismo e com áreas verdes foi quando o Eduardo Jorge era secretário do Verde e Meio Ambiente, que ele criou o PAVES. Quer dizer, um programa integrando o verde como uma política de saúde, né? Então, resumindo, para a gente poder ter espaço, eu diria que a gente tem que fazer uma previdência de sonhos e de encontros. A gente se preocupa com a previdência de dinheiro, né? Fazer um jeito de subsistir economicamente, mas se a gente não tiver chance de refazer ligações ou criar novas ligações afetivas e sociais, ter encontro, voltar a algumas das nossas essências, nós vamos ficar cada vez mais solitários, né? E isso, eu acho que isso passa por uma reconstrução do espaço urbano, e nisso, um dos artistas principais dessa peça, Reumanização Urbana, passa pelas áreas verdes. Era isso, e agora está aberto para perguntas, se for necessário. Muito obrigado. Eu que agradeço, em nome de todos. Obrigada, professor. Excelentes analogias, excelentes palavras, muitas reflexões, acho que para a gente agora conversar um pouquinho, né? Eu gostaria de pedir àqueles que tiverem questões, que, por gentileza, coloquem no chat, que a gente vai organizando aqui, e aí eu e a Ana Maria iremos fazendo ao professor. Mas eu acho que para começar, enquanto as pessoas colocam também as questões ali, né, o senhor fez muitas analogias importantes, né, chamou atenção para essa questão do resgate dos espaços públicos, das áreas verdes, enquanto estamos, na verdade, separados desses espaços, né, e apresentou inúmeras evidências sobre a importância dos espaços públicos e das áreas verdes para a saúde, né? Agora, até que ponto a sociedade em geral, na sua opinião, tem conhecimento disso? Como que a gente pode, de fato, mobilizar a sociedade, né? Mobilizar as pessoas, sensibilizar as pessoas sobre a importância desses espaços públicos, dessas áreas verdes, ou seja, qual seria o melhor caminho, eu diria, valorizando, né, os aspectos positivos dessas áreas, ou, por um outro lado, mostrando que a ausência delas, né, ou a tímida presença delas na cidade, também traz esses números que você apresentou, né, traz inúmeros problemas à saúde, enfim, qual seria o melhor caminho, professor? Eu sugiro que a gente quantifique os efeitos à saúde e ponha preço. Desculpe eu estar falando de dinheiro, mas o que acontece, quando você vai nessas coisas de área verde ou de questões ambientais, o pessoal te desqualifica dizendo que você é abraçador de árvore, que você escuta Mercedes Sosa, Violeta Parra, que anda de bata e tem descompromisso com a realidade objetiva das coisas, né? Vamos pegar um exemplo do Parque Augusta, né? Ali tinha um projeto de erguer mais um conjunto de... tem o lazer programado, né? Aqueles condomínios complexos, né? Que você tem trabalho, moradia e lazer, tudo na mesma... dentro do mesmo muro. Nós estamos lançando uma faculdade de medicina que é melhor, porque tem um hospital maternidade e um crematório gourmet. Você nasce ali e não sai nunca mais daquele espaço, né? É o isolamento completo da desconstrução do espaço urbano, da noção de cidade, de polis, da riqueza que a proximidade de uma cidade como da riqueza cultural que São Paulo tem. Só que, primeiro, vamos colocar agora as coisas diretas. Quando você coloca a valorização do entorno, quando você coloca os serviços ambientais e o aumento de imposto devido ao aumento do preço venal do imóvel, talvez não seja tão vantajoso. Então, existem fatores de como se gera a cidade. Aí eu estou dizendo questões de princípio, mas está mudando, porque princípios e valores mudam, às vezes tem que mudar uma geração para mudar. Por exemplo, quando o indivíduo fala que ele gosta de carro, não é que ele é do mal,
É que ele foi educado para isso. Para ele, a cidade é carro, né? Na ciência tem isso. Você tem que morrer uma geração de cientistas, aposentar, para que tenha uma ideia nova sobreponha. Mas está melhorando. Se você fizer uma análise etnográfica, pegar um estudo, digamos, antropológico, né, analisar o discurso do que valorizava um imóvel, o que era valor nos anos 80, você ia ver que era número de quartos e número de vagas na garagem. Agora não, é proximidade do tal linha do metrô, do parque tal. Quer dizer, já está se criando uma massa crítica que não aceita mais tratar o solo urbano como uma commodity, mas sim como um common, como um bem comum, né? Commons, se quem quiser saber um pouquinho melhor dessa diferença, que eu li, foi um livro que me marcou, da Elinor Ostrom, Prêmio Nobel de Economia de 1999, ela morreu cedo por causa do mel de mama, mas ela dividia a nova economia do mundo, não tem modelo econômico. Por exemplo, conhecimento é um common, né? Você compartilha, fica com o seu, a pessoa sai. Como é que se precifica? Não é trocar uma coisa por uma mercadoria. Para mim, vacina para Covid vai ser um common, mas a gente vê que talvez não, tem gente querendo transformar isso em commodity, né? E o solo urbano, a posse, eu vou ser chamado de radical de esquerda, mas a posse do solo urbano não te autoriza que você possa fazer qualquer coisa dentro daquele espaço. Eu vejo, por exemplo, um dos últimos estoques de terreno que tinha na Barra Funda, ao lado das linhas de trem, em vez de fazer um parque linear, fazer um recuo do prédio, né, para que isso fosse apoderado pela... Você chega, e pior que você não faz nada, você aumenta o gradil, né, por um espaço que ninguém usa naquele condomínio. Então, isso é uma coisa que no meu modo de entender, ela afronta o princípio de cidadania, né? Porque você pega um negócio e tira, faz um buraco da cidade. Outra coisa é que a gente tem que começar a pensar, por exemplo, isso acontece muito em cidade do interior, mas aconteceu em São Paulo também. Você tem lugar que não tem calçamento, tem cidades com baixo nível de urbanização e serviços públicos. Aí o prefeito chega, pega uma área rural, faz uma avenida com palmeira, fonte luminosa, ciclovia e tal, e põe um shopping center na ponta, aquilo esquenta o valor do imóvel, que já foi comprado por incorporadoras, e faz um condomínio fechado. Então, você usa o solo como instrumento de indução de lucro. E assim foi com a Nova Faria Lima, foi com a Berrini, e assim foi o que aconteceu. Quer dizer, a gente ficou prisioneiro de políticas, digamos, pouco cordiais ou coletivas de uso e ocupação do solo urbano. A reocupação do centro é fundamental, né? Colocando as pessoas próximas. São políticas que são difíceis de tocar, porque uma das indústrias mais lucrativas da cidade, não se produz, as indústrias saíram da cidade, você vende serviços, mas uma indústria que ficou é da construção civil. Essa é muito poderosa e gera emprego, então, eu acho que já tem até espírito para isso, para discutir com a construção civil, porque se descobriu que o perfil do consumidor hoje não quer ficar isolado. Eu morava, por exemplo, você mora vai no Jardim Europa, no sistema antigo da City, né? E tem uma casa legal, tal, é super agradável, lugar bonito, as ruas tortuosas, não tem aquele... Mas vai comprar pão, né? Você tem que... Foi-se o tempo que você podia pegar o carro ou ter alguém que ia buscar isso para você. A cidade está mudando, os valores culturais estão mudando. Então, eu acho que o momento é agora. Está muito melhor agora do que estava há 30 anos atrás. Eu sinto que há clima, sim, e você tem que simplesmente precificar os benefícios e fazer uma economia um pouco mais, uma análise econômica um pouco mais ampla do que além do valor venal do imóvel e do imposto arrecadado por aquele, mas a sua influência no entorno. E você tem um apelo muito grande da comunidade hoje, muito grande, para você não fazer qualquer... Eu acho que o Minhocão hoje, tapar os rios, cara,
tapar o rio, até hoje eu não consigo. Nem Satanás, eu acho que alguns que fizeram isso foram convidados pelo demônio para ser sócio, não para ser punido, porque é uma perversidade que não se faz, né? Então, eu acho que teve muita má gestão, e não é por falta de planos diretores. A cidade tem muitos bons planos diretores, só que eles são ignorados e mudados por força de você transformar a cidade num ponto de lucro a partir de transformar o solo em commodity. Então, nós tivemos sorte de ter um parlamento que não está à altura do que se podia chamar eu vou parar por aqui porque eu começo a ficar nervoso, então eu vou sair do limite do decoro acadêmico. Mas a gente teve muito azar, porque o trabalho, se você for ver a história, acho que no Banco do Brasil tem um mapa, tem um repositório dos planos diretores do Instituto Cultural da cidade de São Paulo, com hidrovias. Jardim Pantanal era para ser uma praia, um lago, e por isso que chama Jardim Pantanal, né? Então, você tinha uma série de projetos de eclusas, né, para que você sabia, a resina elevatória era para você fazer trânsito e ter eclusa no Rio Pinheiros. Tudo isso sumiu, né? Sumiu em nome de uma, digamos, terceirização do espaço urbano que é de todos. Tá bom? Professor, assim, algumas pessoas estão colocando perguntas aqui no chat, e eu gostaria de sintetizar um pouco, porque com certeza a gente não vai conseguir dar conta de falar de todas. Eu gostei muito de uma analogia que o senhor fez, dentre tantas, que é sobre o aquecimento da cidade, isso ser uma febre, né? É um reflexo de uma infecção generalizada, né? E que as áreas verdes elas têm um tipo de tratamento com relação a isso. O Maurício, ele coloca aqui a questão da dotação de verbas para secretarias. A gente não prioriza secretarias que lidam com os espaços públicos da cidade, como é o caso da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, né? São secretarias que não são priorizadas, nem nos discursos políticos, inclusive, né? Ele faz uma analogia com relação ao que é a dotação para a Secretaria da Saúde, que, na verdade, fica na ponta, né? A gente faz com que a cidade reduza a qualidade da saúde e tem que colocar mais dinheiro na saúde. O senhor gostaria de falar um pouco sobre isso? Eu acho que tem que ser... Você tem que fazer uma fusão de saberes para você argumentar. Eu vou pegar uma discussão que aconteceu na congregação da Faculdade de Medicina. O corredor Francisco Morato Rebouças produz 8 pessoas com incapacitação permanente por mês, entre amputados e plégicos. E isso dá uma sobrecarga grande, porque o helicóptero ou o resgate, tudo que acontece naquele lugar vai para o pronto-socorro do HC. E a gente estava discutindo a abertura de novas vagas de residência de neurocirurgia e cirurgia de trauma, que é importante, sim. Mas a nossa discussão ficou aquém, porque seria a mesma coisa que, frente ao câncer de pulmão induzido pelo tabaco, eu estivesse discutindo somente o aumento de vagas de oncologistas e cirurgiões torácicos. Então, eu acho que está faltando fundar a sociedade protetora do ser humano, né? O urbano, e começar a precificar isso. Quanto custa manter um sistema com aquele tipo de... E o pessoal foi aproximando as vias, né? Para caber mais carro, ele foi estreitando o espaço, você ganhou uma faixa a mais às custas do aperto. E você tem aquelas motos, daquelas pessoas que têm que trabalhar para ganhar, arriscando a vida e ganhando por produtividade. Elas devem arrecadar impostos, essas empresas, mas elas pagam a pensão por invalidez, ela paga os anos perdidos de vida produtiva de gente que fica incapacitado muito jovem. Nós não estamos subsidiando uma alternativa de mobilidade baseada em carne humana, fazendo exatamente isso, em sofrimento e dinheiro. Então, eu acho que esse exercício,
ele tem que ser colocado, e tem que ser bem colocado em vários níveis de informação, inclusive econômico. Porque senão vai acontecer o que você faz, a saúde vai estar pagando o preço de políticas que poderiam ser resolvidas de outra forma. E tem vários exemplos de bibliotecas parque em Medellín, que resolveu inclusive o problema de violência. Tem vários estudos onde o urbanismo efetivo ele trouxe ganhos enormes de relação entre investimento e ganho. Por isso que eu acho que... e não tem ainda... eu me lembro muito do discurso quando se investiu em corredor de ônibus e ciclovia, né? Se dizia, inclusive, até na imprensa, que os corredores de ônibus atrapalhavam o trânsito, né? Então, você mostrava a 23 de maio lotada e o corredor de ônibus com espaço. Ele só ficaria feliz se tivesse um congestionamento de ônibus também. Por que aqueles que estão no ônibus da Madi, por isso eu que estou com o meu carro, vou ter que ficar congestionado? Essa ideia, ela é uma ideia frontalmente maluca, mas tem que ser combatido também com informação em vários níveis. Mas principalmente para o gestor, porque todo mundo que é político é gestor, né? Ele diz que ele é gestor. Ele usa o fetiche da gestão e, na pandemia, o fetiche da ciência. Não vou fazer em nome da ciência. No fundo, não é, então, é interessante isso. Então, você tem que dizer que o gestor está fazendo errado, está sendo um mau gestor. E não vai ser fácil, mas eu acredito, sim, que haverá um momento, o momento é de as pessoas, inclusive depois dessa pandemia, né? Eu acho que você vê que está tendo um êxodo rural, né? Os neoruralistas, os neorrurais, né? E também o movimento de não mobilidade, que você vai reduzir a demanda sobre a mobilidade. E como aconteceu, e para quem quiser lembrar como essas pandemias, essas mortalidades, vai ver uma série de pinturas da escola flamenga do século XV e XVI, que são vânitas, que representavam na peste bubônica, eram naturezas mortas que tinham sobre uma mesa vários objetos de alto valor agregado, como instrumento musical, joias, livros, né? E ao mesmo tempo um crânio, mostrando da necessidade da busca essencial das coisas, né? Eu acho que eu vejo que essa situação de crise e de reformulação de toda a dinâmica da cidade, ela pode tirar a gente do trilho e tentar, e uma parte vai ter um apoio maior para políticas de sustentabilidade e de valorização da qualidade de vida na cidade. Lógico que a gente precisa ter uma ilusão, né? Eu não quero parecer fora da realidade, mas eu creio que vai existir uma maior aceitação para políticas de sustentabilidade urbana a partir desse evento. Assim esperamos, né, professor? Muito bem. Bom, se a gente não tiver sonho, o que vai fazer, né? Ninguém aguenta a realidade objetiva dos fatos. Mas, se você for ver bem, o apelo dos jovens, por exemplo, à posse do carro, quando eu estudava medicina, se o pai tinha dinheiro, na hora que entrou na faculdade, ganhava o carro. É isso? Agora não. Agora o pessoal não quer mais ter, quer usar. Né? Isso está acontecendo nos Estados Unidos também. Na terra. Então, você está vendo que o padrão de habitação passou a ser muito mais compacto. A cidade tem condição de ser compacta, né? Metrô da Voto, corredor de ônibus de boa qualidade da Voto, né? Não era assim, né? Mas depois de 2013 começou a ser. Então, eu acho que nós estamos passando por o lado bom das redes sociais é que ela permite que você expresse a sua indignidade. Antigamente, você não tinha... nos jornais matinais, eu escuto rádio compulsoriamente, se falava do congestionamento para carro. Nunca ninguém falava como estavam os trens da CPTM ou como estava o metrô funcionando. Agora fala. Então, eu acho que está existindo um clima, assim, isso reverteu aquela... Se você pegar o investimento do BID em infraestrutura urbana,
até mais ou menos metade dos anos 90, talvez início dos anos 2000, era preferencialmente para fazer obras viárias para veículo. Aliás, aquela triplicar a marginal é uma das grandes perdas de dinheiro, porque tem indução de tráfego. Isso todo mundo já sabia, né? E tem um aspecto perverso da mobilidade também, que é a velocidade social, a velocidade efetiva, que você computa no tempo de viagem, é um conceito do Paul Tranter, um geógrafo, que a viagem, a sua velocidade não é distância pelo tempo. O tempo, você tem que somar o tempo do seu dia que você usou para pagar aquela viagem. Então, isso significa que os mais pobres, que se não tiver vale transporte, tal, vão ser penalizados, né? Ela mede a velocidade num contexto de desigualdade. E as únicas coisas que aproximam os diferentes níveis socioeconômicos na mobilidade é andar a pé e de bicicleta. Porque o custo é muito baixo. Então, você paga um carro, faz um monte de coisa. A velocidade média no trânsito de São Paulo está em torno de 8 a 10 km por hora no horário de pico. Se você gastar 2 horas a mais para pagar o seu dia, para pagar seguro, amortização e tal, tem gente que tem velocidade negativa social. Então, esse é um bom exercício de mobilidade, calcular a velocidade social, pegando a origem e destino do metrô e computando o custo da passagem em relação ao salário do indivíduo e computando as horas que ele perde. Você vai ver que você faz um mapa, como o transporte é um fator, a falta de transporte e o custo do transporte é um fator que amplia as desigualdades sociais. Ele é altamente seletivo, né? Como ele aprofunda o fosso entre os diferentes níveis, né? Então, eu acho que tem várias alternativas. Tem uma muito boa também de comunicação, que foi do Imperial College, em Londres. Ele pegou na estação do metrô e colocava a expectativa de vida daquela região da estação. Então, você via assim, você estava morando no Piccadilly Circus, tem 90 anos de expectativa de vida. À medida que você ia chegando para fora, ia caindo. Mais ou menos 1 quilômetro por estação de metrô no sentido centrífugo. E isso mostra, de uma forma muito compreensível das pessoas, como a moradia, as condições de vida, o acesso, a perda de sono, o sedentarismo, contribuem para você morrer antes do tempo. As pessoas se comovem com isso. E os anos de vida produtiva podem ser precificados pelo PIB per capita daquela região. Quanto que você perdeu de anos de vida produtiva, quanto você deixou de contribuir. Então, eu acho que tem várias alternativas de você transformar a cidade em números, usando o dano à saúde e o dinheiro decorrente do adoecimento e da morte prematura. Professor, tem algumas perguntas aqui no chat, também conforme o senhor vai falando, eu vou pensando em outras, algumas a gente tinha aqui no grupo mais ou menos anotado. Então... Eu vi uma da Chiara, de quanto custa precificar em aquecimento de ilhas de calor. Nós temos uma série de estudos na cidade de São Paulo, em 1.820 cidades brasileiras, quantificando alterações de saúde em função das variações de temperatura para vários desfechos, até suicídio, né? Até a saúde mental. Então, isso a gente, se você depois mandar um e-mail, manda uns PDFs dessa rede de profissionais de saúde que tem estudando ilhas de calor em várias latitudes, em várias cidades, inclusive no Brasil. E aí você começa a ver quanto que a ilha de calor... Nos 5% dos dias mais quentes em São Paulo, só para dizer, você aumenta a mortalidade em 50% no dia seguinte. 50% de 200. São 200 pessoas que morrem de morrida por dia em São Paulo. É 100 pessoas por dia, cara, num dia de quente. Só que isso, quando você divide a cidade em vários tamanhos, a resiliência térmica é completamente diferente. Então, é muito mais... Essa é a média da cidade. Mas vai no extremo da Zona Leste, você vai ver que a coisa lá pega pior. Então, eu acho que isso é uma... aliás, isso foi a base para que Acre, que era uma cidade que tinha muito estresse térmico, fizesse uma política de telhados verdes voltada tanto para a redução do calor, como também para a produção de alimentos. Professor, muitos desses indicadores, né, ele tem relação direta com a cidade desigual, né, como
como o senhor coloca, e como isso afeta a saúde, né? Então, quando a gente pensa que o alimento fresco não chega da mesma maneira na periferia, o tempo que as pessoas levam se deslocando no transporte, a própria distribuição das ilhas de calor, das áreas verdes, né? Nas diferentes regiões da cidade. E a gente, embora, como o senhor colocou também, a importância de concentrar, né? De ocupar o centro das cidades. Então, essa ideia de como essa concentração é importante. Mas a gente tem visto também, muito tem se falado durante a pandemia, né, que os principais vetores de transmissão tem relação justamente com essa concentração de pessoas, com o uso do transporte público, essas longas distâncias que são percorridas, enfim. Queria que você comentasse um pouquinho, né, como equalizar isso, né, assim, concentrar as pessoas e, ao mesmo tempo, não expor essas pessoas a esses novos riscos. Bom, a Raquel Ronick fez um trabalho muito legal disso, né? Porque, assim, quando você olha o mapa da Covid, das mortes por Covid, ela começa para quem foi para a Europa, né? Depois ela espalha rapidamente e se concentra nas periferias. Por questões de moradia, por questões de você não poder... Por exemplo, eu tô em isolamento social, tenho um apartamento grande, meus filhos já foram embora, e eu posso, então, fazer uma segregação física do espaço, porque eu não quero expor minha esposa a isso. Ela está até feliz, porque eu tenho um efeito tóxico direto, comportamental nela, né? Ela está aliviada com essa... Ela não quer que acabe esse isolamento. Ela quer que acabe a pandemia, mas que eu fique segregado, né? Mas a gente, quando vai fazer a autópsia da Covid, a gente fez mais de 120, nós vamos conversar com a família, para pedir autorização de estudo e saber quais as condições de vida dela, né? Não tinha ninguém que negava o risco da doença, só que eles não podiam fazer. Eram pessoas que coabitavam, muitas pessoas no mesmo espaço. Aqui no Bexiga dos pobres, que desce, né, que tem o Bexiga dos ricos e o Bexiga dos pobres, que vai descendo em direção à Baixada do Glicério, né? Os antigos casarões que pegavam os italianos, os imigrantes, né, eram os cortiços que o Antônio de Alcântara Machado escreveu no Brás, Bexiga e Barra Funda. Eles agora estão os coreanos e estão os imigrantes de várias partes do mundo. Eles não têm o que fazer, né? Então, eles estão juntos, eles saem na calçada. Você não tem TV a cabo, não tem live, não tem nada. E mesmo que você tenha uma pessoa idosa, alguém vai ter que sair para manter, porque a família não tem resiliência econômica nenhuma. Então, tem fatores culturais, você tem também aqueles chutadores de sorveteria de Campinas, né, aquele indivíduo que quer combater a Covid com coragem, né, que é uma coisa assim de virilidade encruada, né, que vai bater no fiscal, que vai fazer não sei o quê, mas eu posso garantir que, infelizmente, você for derrotado pelo Covid, você não vai estar combatendo de pé. Você vai estar deitado numa cama sob ventilação mecânica, às vezes por 3 ou 4 semanas, e vai sair diferente do que quando entrou, se você sobreviver. Uma doença devastadora nas suas formas graves. E nós temos, então, e uma das coisas que mais marcou no trabalho da Raquel foi o uso do transporte. Além das condições de moradia, tem um papel adicional do transporte. Mas você não sabe se ele pegou no transporte, que pode acontecer, ou são as pessoas que têm que trabalhar no centro, que estão expostas pela transmissão ao aerossol de ambientes fechados que estão despreparados para a renovação do ar, né? Então, é uma doença que o vírus é o mesmo, mas também acontece para tudo, é estereotipado isso. Sempre os cortiços do centro como ponto focal, melhora quando você sai dessa região do centro e depois começa a cair de novo, quando você vai passando para a cidade mais precária, né, esses vários níveis de urbanização, de precariedade que se caminha em direção à periferia, inclusive para a Covid-19. Professor, a gente vê na história que, na verdade, esses momentos trágicos que passamos aí na história toda,
eles serviram para que a cidade fosse melhor, foram criadas novas situações, no sentido de melhorar a infraestrutura. O senhor entende que esse momento da pandemia agora, ele pode ser usado para isso? Como que o senhor pensa que isso poderia ser usado como uma bandeira para melhorar a qualidade da cidade e da vida das pessoas? Veja, o saneamento das cidades nasce da doença. O primeiro coleta de esgoto que se tem está preservado é a cloaca máxima em Roma por causa da malária, né? Que você pegava esgotos em natura de Roma e jogava no Tibre, coisa que não se faz mais, felizmente, no Brasil, né? Jogar esgoto in natura no rio, felizmente, né? E isso, e a peste, né? Quando o pessoal achava antigamente que a peste bubônica era por cheiro, você não tinha, estou falando no século XIV, século XV, tanto que tem a figura do médico com aquele bico de corvo, assim, que era ervas aromáticas, né, coberto com uma coisa. E aí, para eliminar o cheiro, então, você tinha que limpar, porque os ratos eram o reservatório, e o vetor era a pulga. O rato adoecia, o rato urbano adoecia, ficava doente de peste bubônica. A pulga também adoecia, mas como o rato ficava desesperado, porque ele não conseguia comer, então ele invadia o nosso habitat, então era um prenúncio. Os ratos eram uma sentinela, tanto que o Camus, no livro A Peste, quando ele escreve A Peste em Oran, ele narra o aparecimento dos ratos. Para tirar o cheiro, tinha que limpar a cidade. Então, com isso, você tirou o reservatório do rato e melhorou a peste errado, né? Quer dizer, mas também tomou medidas de Estado autoritário. Você emparedava as pessoas doentes para morrer solitárias. Você criou liberdades de ir e vir. Você criou os lazaretos com quarentenas, que de 40 não tinha nada de biológico. 40 foram os anos que o povo judeu vagou no deserto, que Jesus ficou no deserto sendo tentado. É uma coisa religiosa de quarentena. E você começa a intervir na vida das pessoas e cria as bases, inclusive isso vem no Brasil com o urbanismo do Pereira Passos, que estava associado à revolta da vacina do Oswaldo Cruz pela vacinação compulsória de febre amarela e o combate da varíola no Rio de Janeiro. Então, ou seja, sempre a cidade trouxe, mas nunca diminuiu a desigualdade. O Decameron do Boccaccio eram jovens diferentes e que tinham ido para um castelo, cada 10 jovens, cada um contava uma história, portanto, 100 histórias, era isolamento, era tirar. Os artistas viram isso muito melhor, né? Esse sistema do urbanismo com elemento de opressão, a reforma sanitária, né? O Poverty Act da Inglaterra, né? No século XVII e XVIII, era também um momento de, digamos, de segregação. Então, nunca houve, mesmo nas pandemias e as crises, houve melhora do sanitarismo e da urbanização, mas aumentou também a gentrificação. Por exemplo, dentro daquela, quando o Pereira Passos põe abaixo o casario ao redor do Paço Imperial Antigo, lá moravam ex-combatentes de Canudos, que perderam as casas, eles não tinham como voltar para seus lugares de origem, estavam no Rio de Janeiro, e eles foram então morar nos morros, e nos morros de Canudos, tinha um morro na entrada do Arraial de Canudos, que era o Morro da Favela, que na linguagem do povo era a mandioca roxa, a mandioca brava. Então eles reproduzem o modelo de Canudos na periferia e criam então essa segregação da cidade constituída da cidade marginalizada, com todas as consequências depois. Então, esse urbanismo nosso, ele tem que ir além do sanitarismo, ele tem que envolver princípios, ele tem que envolver compaixão, ele tem que envolver um urbanismo humanitário. Nunca as ciências humanas foram tão necessárias no urbanismo, nunca. Nunca valores e princípios são tão importantes no planejamento do desejo de uma cidade. Porque numa cidade, por essência, não vai ter consenso.
Quando eu vou decidir aonde se eu vou construir um prédio ou um parque, não tem acordo. As corporações vão lutar diretamente por seus interesses que são legítimos. Então, você tem que decidir baseado em princípios. E se tem uma coisa que falta no almoxarifado da política hoje, é isso, princípios. E eu acho que a gente tem que ajudar a envolver a comunidade mais na decisão. Não fazer... Por exemplo, o exemplo, antítese de urbanismo é Brasília. Para mim, aquilo é a essência da falha de urbanismo. Porque assim, era para morar todo mundo em superquadra, virar tudo perfeito. Mas é uma cidade que você não anda a pé, às vezes você mora numa escultura que não tem usabilidade nenhuma, né? A catedral, o teatro deles não funciona para nada, é muito bonito de ver, mas não tem nada que ver. E o que é pior, os trabalhadores moram em cidades satélites. Nem a África do Sul fez isso, né? Desprovidos de transporte. Então, todos os benefícios da urbanidade estão no centro e você segregou uma população enorme. Esse é o urbanismo sem alma. É onde você subjuga o ser humano a um projeto. Eu acho que não. Eu acho que a gente devia fazer o contrário. Nós devíamos envolver mais a comunidade e procurar um consenso baseado no que é melhor para todos e não para alguns. Eu não quero fazer proselitismo, mas eu não acredito em outra forma de fazer urbanismo hoje se você subjugar a essência da cidade como ponto de encontro e de você recuperar. E poder usar a cidade e não transformá-la no obstáculo. Professor, a gente está caminhando para o final do nosso evento, mas tem duas perguntas aqui no chat que eu gostaria de ainda fazer ao senhor. Uma delas vai falar justamente disso que o senhor estava colocando, né, sobre a importância de envolver a comunidade. Então, como que os movimentos sociais, as pequenas empresas podem colaborar, né, para melhorar essa relação da cidade com as áreas verdes, e também se o senhor acredita que as intervenções menores e pontuais, né, podem ser um caminho, um modelo melhor de atuação nas melhorias urbanas. E uma da Marta Bastos, que está aqui também, como reumanizar uma cidade tão grande como São Paulo, com tantas desigualdades sociais, além da falta de interesse governamental. Eu diria que a cidade de São Paulo se humaniza a despeito dos governantes. A gente, lá no IEA, a gente resolveu, nós temos uma cátedra de diálogo entre ciências e artes, e eu convidei para ser professora lá a Eliane Souza Silva, que é da Rede da Maré, né, que organizou a Redes da Maré. A Eliane é uma pessoa que vem do Nordeste, praticamente, para morar na Maré. Quando criança, ela consegue vencer o desafio de se educar, se forma em sociologia, mas continua morando na Maré. E ela, então, organiza e humaniza o lugar, né? E dá um sentido para as pessoas. E o sentido é uma coisa muito importante, e quem tiver interesse em conhecer, leia o livro O Sentido A Vida e Seu Sentido, do Viktor Frankl. Viktor Frankl era um psicólogo vienense que ele vai com a família inteira dele preso para Auschwitz. E ele começa a observar que os que sobreviviam, e ele não eram os que eram fisicamente mais aptos, eram os que tinham um papel, tanto local quanto para fazer depois, um sentido na vida. E ele revoluciona a psicanálise porque a teoria freudiana é que se vivia pelo prazer, né, que a libido, e que o prazer era a busca da sua psique. E ali não tinha prazer nenhum. Era o horror extremo, a degradação extrema. E ele diz que uma das componentes importantes não é só a relação sua com os seus desejos, mas também com a sociedade. E isso é tão forte que você veja que tem arte urbana, tem manifestações artísticas, formas de organização social urbana, intervenções urbanas locais desprovidas de qualquer incentivo, simplesmente por esse espírito de você ter um sentido e desenvolver uma comunidade. Então, São Paulo está pronto para isso. Então, o que acontece é que você faz um urbanismo de gabinete, né?
Você faz uma coisa de longe. Os nossos subprefeitos não são... Eu colocaria eleição para os subprefeitos, onde o indivíduo tivesse que morar naquele lugar para dar satisfação daquilo que está fazendo, que conhecesse. Mas não, virou um cargo de composição, subprefeitura virou um cargo de composição política, né? Não um cargo de efetivo de que envolva a comunidade. Então, você tem distritos na cidade de São Paulo que são cidades. Taquera, que é uma cidade. Você acha que alguém conhece Taquera? Você acha que alguém que está na prefeitura conhece? Vai lá visitar, pedir voto, e vai visitar de vez em quando, e recebe relatório. Mas não tem a manha da participação popular. Por isso que eu acho que eu acredito muito na organização bottom-up, porque o que está no top, no up, hoje, também não quero discutir política, mas se você for analisar, dá dó, né, da cidade, porque a gente tem uma... E é muito difícil para um político, porque ele tem uma agenda de 2 em 2 anos, né? O partido tem de 2 em 2 anos. Então, você tem que fazer coisas... É o que eu chamo de urbanismo estratégico, né, ou tático. Putz, está cheio de obra agora que demora. Aquela ciclovia da Paulista está demorando para fazer, para mostrar que estão investindo. Nunca investiu em ciclovia, agora está investindo, né? Então, você não faz nada durante um período e gasta tudo nos meses que antecedem a eleição. E isso é natural da política, eles se mantêm nisso. Então, todo prefeito quer fazer uma caixa para que o governador para fazer no ano de mudança para mostrar serviço, né? Quando o serviço não é assim que faz. Então, eu acho que... Mas me chamam de tonto, né? Mas também não tenho compromisso nenhum de dizer o que eu não penso, né? Então, eu acho que nós precisamos... Eu perdi a solução, tanto na nossa Câmara Municipal, a esperança, quanto na nossa gestão municipal, por limitações da política desse jeito. Então, eu acho que nós temos... E quando a gente trouxe a Eliana Souza Silva, só para... A iniciativa que eu chamei, a gente chamava periferias, mas não, a periferia somos nós. Nós vivemos numa cidade cenográfica, né? A Ponte Estaiada, a Paulista, é a periferia. A essência da cidade é o mundo real. O Rio de Janeiro não é o Leblon, Ipanema e o que aparece na novela, é o Rio de Janeiro. E assim vai. Então, na realidade, a gente chamou de centralidades periféricas. E a gente foi estudar como é que esse pessoal vivia, a economia, como que eles produziam arte, como eles se organizavam. Então, foi uma experiência que eu aprendi muito de conviver com esse pessoal. Eu acho que isso deveria ser uma prática, tanto da universidade, porque a USP, por exemplo, durante muito tempo, ia lá na Sanremo, do lado, para fazer visita, mas era uma expedição, né? A gente nunca nunca colocou aquilo como constitutivo, né? E eu acho que foi um aprendizado para todos nós, sim. Isso chama-se Science, Technology and Society, o uso de políticas públicas baseadas em ciência, propondo resolução de problemas práticos que revertam diretamente. Não que você tenha que fazer só ciência utilitária, mas você não pode desconectar isso, porque senão você vai obedecer à regra da CAPES, e quem é coordenador sabe, chama Comissão de Aprimoramento de Planilhas Eletrônicas e Similares. Isso que chama CAPES. Você pega os jovens, não deixa entrar no programa, eles não têm chance de orientar, porque você tem que aumentar só colocar os produtivos. Então, você tem uma pós-graduação geriátrica que tira o espaço dos jovens, e você, toda vez que você diminui o denominador e mantém o numerador igual, você vê como um ganho. No fundo, é uma perda de futuro, uma perda de investimento. E a gente não tem uma régua naquele relatório para medir isso. Então, a gente mesmo na universidade não cria uma régua que facilite o serviço e a aplicação social do nosso conhecimento. Você vai ganhar os seus postos pelo número de papers que você publica, pelo índice H. Então, acho que a gente devia equilibrar isso. Tem gente que é bom de produzir esse paper, mas tem gente que devia estar voltada para o serviço, para benefício e para a construção de políticas públicas, né? Muito bom, professor Saldiva, perfeito.
Não sei se alguns dos colegas querem fazer mais alguma colocação, Li, o Wellington, a Ana, a Adriana, quem mais estou vendo aqui? Ó? A Sandra, se alguém tem mais alguma colocação, mas de qualquer forma eu já agradeço em nome de todos que estão aqui, agradeço a participação de todos vocês e agradeço imensamente a sua disponibilidade, professor, de vir hoje conversar com a gente. Com certeza, muitas das suas reflexões aqui anotadas por todos nós, eu vi todo mundo ali com movimentos de anotação, serão revisitadas nas nossas reuniões, nas nossas conversas. Então, mais uma vez, eu agradeço por ter aceito esse convite. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, e eu peço para uma pessoa, estou vendo os pedidos de PDF, eu posso montar um pacotinho de PDFs, que são exemplos de como transformar, fazer diagnósticos ambientais das cidades, né, e que podem, digamos, ser talvez úteis, e talvez trabalhar, porque tem uma última coisa, São Paulo tem os contrastes, tudo, mas tem dados, né? Talvez a gente não tenha tantos contrastes como Bombaim ou Calcutá, mas você não tem dados de saúde. Nós temos bons dados de saúde, dados de clima, você tem dados de temperatura de superfície, dados de satélite, dados de trânsito, dados de origem e destino. São Paulo tem bons dados nisso. O Observatório da Metrópole fornece isso direto, tem bancos de dados preparados para isso. E tem grandes centros de urbanismo. Eu não conhecia o de vocês, foi a primeira vez que eu vi, que é um grupo que está indo, mas tem o Mackenzie, tem a Uninove, tem o INSPER, tem a USP, tem uns 3 ou 4, o Mackenzie tem. Então, tem uma massa crítica de pesquisa, de pesquisadores para fazer isso. E eu acho que tem jogo. Tem jogo. Aliás, se você for pegar no Web of Science, pega o exercício, vai no Web of Science, bate cities, e ranqueia por instituições, organizações. A USP é a segunda universidade do mundo em produzir ciência. A primeira é a Cornell, a segunda é a USP, a terceira é a Harvard. Qual que é a diferença? Na Cornell, Columbia, perdão, né? Porque o prefeito de Nova York estimulou isso e quis usar essas peças de conhecimento para construir prédio. Em São Paulo, todo mundo se interessa por cidades, porque a cidade é muito intensa e ninguém fica indiferente a essa cidade. Então, todo mundo produz no varejo. Então, produz muito tijolo, mas você não tem um plano de utilização, não tem uma planta, não tem um projeto para utilizar essas peças de conhecimento. Então, e existe uma dissociação de ciência aplicada à construção de políticas públicas, tanto da universidade quanto do serviço público. Nós temos que construir pontes. E eu acho que essa talvez seja a missão que nos cabe, porque não vamos ser eleitos para nada, não vamos ter poder de decisão de nada, mas acho que o ato de construir pontes talvez seja uma função para a gente construir a partir dessa massa grande de urbanismo, tanto que eles produziram bons projetos, mas por falta das pontes, eles foram soterrados por interesses corporativos ao longo do tempo. São Paulo teve excelentes projetos urbanísticos, zoneamento e tudo, e todos eles não resistiram por falta de pontes, por falta de parcerias, por falta de convencimento. Então, eu me diverti muito, e eu agradeço porque eu estava só falando de vírus e gente morta. E eu consegui, vocês me resgataram desse mundo monotemático e me deram a chance de a gente sonhar uma utopia de uma cidade melhor. E é importante que a gente tenha alguns sonhos, senão a gente não aguenta o tranco. Muito obrigado. Obrigada, professora. E aproximar, né, cada vez mais a ciência da sociedade, né? Esse é um dos caminhos. Esse bate-papo com o senhor, acho que nos trouxe para isso. A gente agradece, viu, o envio do compilado, né, de documentos, informações, e eu compartilho com os participantes. Eu vou mandar representativos, né, porque a gente tem aqui na USP, a gente tem uma fonte inesgotável de energia renovável,
que é a energia ególica, que vem do ego, que a gente está transformando em ego elétrica, né? Então, então eu vou mandar um conjunto de exemplos de estudo de poluição e de clima, que são aspectos que têm muito a ver com as áreas verdes que vocês estão mexendo e dos efeitos das áreas verdes para lá. E a gente faz um teste egométrico, sabe, para captar, que é uma pergunta muito simples, que é assim, descreva em pequenas palavras, em poucas palavras, a importância do seu nascimento para a humanidade. Aí o indivíduo começa a emitir, você capta, né? E aí você mede o potencial de egóis, e você pode, então, exportar regiões conflagradas, é muito interessante. Então, eu acho que isso ajuda um pouco a gente transformar essa energia egoelétrica, ególica, em ações mais construtivas, né? Professor, eu queria agradecer muito o senhor pela conversa, pela forma deliciosa que o senhor coloca esses problemas tão intensos que a gente vive. E assim como o senhor disse que nós motivamos a uma conversa interessante, eu queria dizer que o senhor nos motivou muito a termos mais atitude com isso que nós estamos fazendo, que é conversar sobre uma cidade melhor, mas não adianta só conversar, precisamos ter atitude. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um abraço para vocês. Tudo de bom. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigada, boa noite. Então, precisamos fazer esse grupo ter atitude, hein? Muito bem, a ideia é essa. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Maravilhoso. Parabéns, Renata. Foi uma delícia a sua condução também aqui. Foi muito bom. Parabéns, Renata, por tudo. E Ana também, desculpe. Renata e Ana. Não, mas a Renata, parabéns pela ideia, pela articulação, por trazê-lo, por organizar. Muito obrigada por isso. Ele é muito, eu acho ele muito querido, assim, é o que ele coloca os indicadores, os problemas, todos ali à mesa, mas ele traz esperança, né? Ele tem sempre um tom do esperançar ali freiriano na sua fala, né? Ele escancara, fala do câncer, do sedentarismo e da saúde mental, né? Ele sempre dá esses 3 exemplos, e eu acho brilhante essa comparação, né? Do metabolismo da cidade, eu adoro ouvi-lo falar disso, e aí ele traz esse esperançar, né? Eu achei muito bacana, viu, Li, você que está ali estou vendo seu microfone ligado, essa questão do espaço público ser fechado, né? Ele falou isso, a gente não teve tempo de explorar muito, mas é aquilo que a gente vem discutindo, né? Sensacional também. Vamos conversar. Temos muito pano para manga aí, muitas conversas para saborear, né? Essas questões todas aí, muito bom. Obrigado também ao Wellington, né? Que ficou ali no... Nossa, foi. E eu fui acompanhando mais ou menos pelo jeito no YouTube, não deu certo. Não vai estar nem gravado lá. A gente vai ter que dar o upload depois. Vai estar aqui no Meet, está até gravando agora. Vou parar aqui. Tá bom. Eu agradeço as pessoas que estiveram aqui, né, Li, porque